Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica, Física 1 Mecânica. Hoje é a nossa aula 16, onde a gente vai estudar a parte sobre energia mecânica e sua conservação. Vamos lá? Inicialmente, a gente vai pensar em energia a partir de três aspectos. Primeiramente, energia é algo que é essencial para a vida, para a sociedade e, obviamente, para o progresso da ciência e da tecnologia. Todos nós dependemos, obviamente, de alguma forma de energia para o nosso desenvolvimento. O nosso corpo ele é uma maquininha que utiliza energia e, pelo fato de utilizar energia, a gente percebe que a energia ela se apresenta de diversas formas na natureza. Se você começar a investigar, por exemplo, as formas de energia que tem no teu corpo, a gente vai identificar diversas formas. Na natureza, obviamente, essas formas de energia podem aparecer em diversas modalidades. A gente pode citar, por exemplo, energia química, energia elétrica, energia nuclear, energia eólica, energia luminosa, energia mecânica, energia hidráulica, fora aquelas que nós já estudamos, energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica. Você percebe que todas essas que eu citei e outras que a gente poderia pesquisar são formas de energia que nós temos na natureza. E essas formas de energia, a cada momento, a cada instante, estão sendo convertidas de uma forma em outra. Esse é um dos aspectos mais bonitos da energia na natureza. Ela está sempre sendo convertida de uma forma em outra. Um exemplo claro disso é quando a gente analisa, por exemplo, uma lâmpada incandescente. Uma lâmpada incandescente é um dispositivo que converte energia elétrica em energia luminosa, ou seja, luz, e energia térmica, calor. Perceber que quando essa lâmpada foi inventada, ela deveria fazer exclusivamente a conversão, transformação de energia elétrica em luz. Porém, devido ao seu princípio de funcionamento, essa lâmpada produz muito calor, muita energia térmica, que para fins de rendimento tornam essa lâmpada com baixo rendimento, porque ela produz muito calor e pouca luz. Se você pegar, por exemplo, um sistema de arco e flecha, nesse sistema a gente também tem conversão de energia. Por quê? Porque o arco e flecha ele possibilita a conversão de energia potencial elástica em energia cinética quando a flecha entra em movimento. Então, ao nosso redor existem diversos dispositivos, diversas máquinas, diversos sistemas que estão sempre pegando uma forma de energia e convertendo em outra. Então, esse é um dos aspectos talvez mais importantes que a gente vai ter na aula de hoje. Então, energia, a gente vai conceituar da seguinte maneira. Energia, inicialmente, a gente tem que pensar como uma grandeza física escalar, ou seja, ela vai ter uma quantidade representada por um número e uma unidade de medida. No sistema internacional, a unidade de medida de energia, seja qual for ela é sempre medida em joule. Então, qualquer forma de energia na natureza é sempre medida em joule. E energia, ela é uma grandeza que ela obedece uma lei de conservação. Embora ela possa ser convertida de uma forma em outra, a gente percebe que nos sistemas físicos isolados, ela sempre se conserva. Então, vai ter uma lei que vai nos ajudar a trabalhar com a energia quando a gente estiver estudando os sistemas físicos mecânicos. Bem, pensando na conversão de energia, vamos olhar novamente para a lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente, vamos supor que seja uma lâmpada de 100 watts, eu comprei uma lâmpada de 100 watts, de potência, 100 watts, e esse 100 watts significa que eu consigo, a cada segundo, converter 100 joules de energia de uma forma em outra. Esse é o significado. 100 joules por segundo significa uma potência de 100 watts. No caso da lâmpada incandescente, conforme a gente já apresentou, ela converte energia elétrica em luz e calor. Só que essa lâmpada faz isso de uma maneira ineficiente. Por quê? Porque de 100 joules que ela recebe de energia, apenas 8 joules são convertidos em energia luminosa. Os outros 92 joules são convertidos em energia térmica. Então você percebe que essa lâmpada, para os padrões atuais, ela não tem mais espaço, porque ela tem um baixo rendimento. Se você pegar aqui a energia luminosa, que é o que interessa nessa lâmpada, que são apenas 8 joules, e dividir pelo total que ela recebeu, 8 dividido por 100 vai dar 8%. Então o rendimento dessa lâmpada é de apenas 8%. Os outros 92%, essa energia ela é desperdiçada, ela é dissipada na forma de calor. Entender que energia, quando eu digo dissipada ou desperdiçada, é que ela infelizmente não está sendo empregada, não está tendo uma utilidade clara naquele momento. Porém, um aspecto que você já deve ter percebido é que se a gente separar essa situação em antes e depois, a gente percebe que o total de energia que a gente tem antes, que eram 100 joules,
exatamente igual ao total de energia que eu tenho depois. Então, se você somar as energias antes e somar as energias depois, o total desse sistema sempre permanece constante. Daí que vem a ideia da conservação. A energia, além de ela se converter de uma forma em outra, ela também obedece a um princípio de conservação. Então, a gente poderia expressar uma lei de conservação da energia, inicialmente pensando que energia não pode ser criada, não pode ser perdida, mas pode ser convertida de uma forma em outra. Mas a energia, ela sempre permanece constante. Isso vale para um sistema como uma lâmpada, mas também vale para o universo como um todo. Então, a energia total do universo sempre permanece constante. Se a gente tomar como exemplo a energia total do universo, desde o seu momento de criação até os dias atuais, essa energia total permanece exatamente com a mesma quantidade. O que tem acontecido ao longo desses milhares e milhares e milhares de anos é uma energia sendo convertida em outra, ok? Vamos olhar agora isso para os sistemas físicos mecânicos. Nos sistemas físicos mecânicos, nós sabemos que nós temos lá, basicamente, a possibilidade de aparecer energia cinética, a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. A energia cinética é aquela energia associada ao movimento de um corpo, é o mv²/2. A energia potencial gravitacional é aquela energia relacionada à posição de um corpo. E a energia potencial elástica é aquela energia associada à deformação de um corpo, que é o kx²/2. Então, energia de movimento, energia de posição, energia relacionada à deformação. Cada uma dessas energias, novamente, vale o lembrete, é sempre medida em joule, desde que você utilize aqui as unidades do Sistema Internacional. E agora a gente vai conceituar a chamada energia mecânica. O que seria a nossa energia mecânica? A energia mecânica é o nome que a gente dá para a somatória das energias cinética e potencial. Então, toda vez que eu pegar um sistema físico-mecânico, eu tenho a possibilidade da presença dessas três modalidades de energia: a cinética, a potencial gravitacional e a potencial elástica. Se nós somarmos essas três energias, a gente vai ter a chamada energia mecânica. Então, entenda a energia mecânica como a energia total daquele sistema físico que a gente está analisando. Então está aqui, energia mecânica, a gente vai chamar por EM, é a soma da energia cinética, mais a potencial gravitacional, mais a potencial elástica. Porém, a energia mecânica, ela, assim como a gente já apresentou, ela obedece o princípio de conservação da energia. Ou seja, a energia mecânica de um sistema físico isolado, ela deve permanecer sempre com a mesma quantidade. Então, a energia total tem que sempre ser constante. Ou seja, somando essas parcelas aqui, por mais que uma forma de energia se converta em outra, o total desse sistema tem que ser sempre constante. Vários cientistas chegaram a essa conclusão. Um dos que contribuíram para essa percepção foi um físico chamado James Prescott Joule. Ele foi um dos grandes idealizadores, um dos grandes comprovadores de que a energia mecânica ela sempre se conserva dentro de um sistema físico isolado. Bem, para ficar clara essa ideia da conservação de energia, vamos tomar como exemplo aqui a situação da queda livre de um corpo. Aquela situação de um corpo cai e nada atrapalha a queda dele. Bem, se a gente analisar o que é uma queda livre, a queda livre nada mais é do que um sistema que possibilita a conversão, a transformação da energia potencial gravitacional devido à posição do corpo, em uma certa altura, em energia cinética. Então, um corpo, quando ele vai caindo, ele vai transformando energia potencial gravitacional em energia cinética. Para ficar mais fácil o nosso exemplo, vamos supor que a soma da energia cinética com a energia potencial gravitacional desse sistema seja 10 joules. A partir do momento que eu digo que a soma dessas energias dá 10 joules, então essa é a minha energia mecânica do sistema. Então essa energia aqui total, ela permanece constante, ou seja, ela não vai poder mudar. Mesmo que o corpo esteja caindo, em cada ponto que eu analisar, eu vou ter que ter sempre esses 10 joules. O que pode acontecer é que essa energia ela pode estar sendo distribuída nessas modalidades aqui. Um exemplo disso é quando a gente analisa isso a partir do nosso gráfico de barras de energia, que a gente já viu na aula anterior. Então vamos supor aqui um corpo numa certa posição, numa certa altura. Então quando ele está naquela altura parado, ele só vai ter energia potencial gravitacional, não tem energia cinética. Conforme ele começa a cair, a energia potencial gravitacional vai sendo convertida em energia cinética. Aqui a gente já percebe que uma parte dessa energia foi convertida em energia cinética. E a gente percebe depois que quando o corpo alcança o chão, ou seja, o solo, toda aquela energia potencial gravitacional se converteu em energia cinética.
Ou seja, agora eu só tenho energia cinética, eu não tenho mais energia potencial gravitacional. Se a gente pensasse isso em termos numéricos, a gente poderia dividir isso aqui em 3 situações. Situação 1, onde aqui a gente só tem a energia potencial gravitacional e eu não tenho cinética. Então, se aqui o total, a soma delas são 10 joules, significa que no início os 10 joules vão ser somente na forma gravitacional. Eu não tenho energia cinética. Já na situação 2, aqui a gente já tem essa energia distribuída entre as duas modalidades. Aqui eu tenho 5 joules de energia cinética, porque o corpo já está em queda, já está em movimento, e mais ele ainda tem altura, então também vai ter energia potencial gravitacional. E na situação 3, aqui a gente só vai ter energia cinética. Como nós não temos mais altura, a gente só vai ter o movimento de queda do corpo, ele atingindo o chão, portanto, toda a energia potencial gravitacional foi convertida em energia cinética. Então, nessa terceira situação, a gente tem 10 joules de energia cinética e 0 joules de energia potencial gravitacional. Porém, em cada uma dessas situações, se nós fizermos essa soma, tem que dar os 10 joules de energia mecânica. Então, somando aqui dá 10 joules, somando aqui dá 10 joules, somando aqui dá 10 joules. Então, significa que nesse sistema que a gente analisou, que é a queda livre de um corpo, nesse sistema, a energia mecânica ela é sempre constante, ela não se altera. Eu comecei com 10 joules, vou terminar com 10 joules. Essa é uma das coisas mais importantes quando a gente está analisando energia dentro de um sistema físico-mecânico. Tudo bem? Então, a gente pode expressar uma lei geral de conservação da energia mecânica. Então, a gente vai dizer que a energia mecânica, dentro de um sistema físico isolado, se a gente separar esse sistema físico-mecânico em 2 momentos, uma situação antes, uma situação depois, a energia mecânica antes tem que ser igual à energia mecânica depois, mas, eventualmente, se tiver energia dissipada, eu tenho que somar aqui a energia dissipada. Perceber que o nosso sistema físico ele pode ser classificado de 2 maneiras, que a gente já estudou isso. O sistema ele pode ser conservativo quando tiver somente a presença de forças conservativas. São aquelas forças que não dissipam energia. Então, quando o sistema é conservativo, ele não dissipa energia, então a energia dissipada dele é 0. Isso acontece principalmente quando não tem nenhuma força, nenhum problema relacionado com atrito. Agora, se o sistema é não conservativo, a coisa vai mudar um pouquinho de panorama. Para você perceber como é fácil de identificar um sistema conservativo, basta você olhar para o diagrama de barras de energia. Quando eu olho para isso aqui já mostra para a gente que isso aqui é um sistema conservativo. Por quê? Porque você só tem aqui a presença da energia cinética e da energia potencial gravitacional, uma sendo convertida a outra. Particularmente nesse caso, isso aqui é um lançamento vertical para cima. Quando você lança o corpo para cima, ele começa com energia cinética, e como ele está saindo do chão, não tem energia potencial gravitacional. Em um certo momento da subida dele, ele começa a converter energia cinética em energia potencial gravitacional, e quando ele atinge o ponto mais alto dele, a velocidade é 0, qualquer corpo quando está na posição mais alta dele, a velocidade dele é 0, portanto não tem energia cinética, mas aí ele vai ter convertido toda a energia cinética em energia potencial gravitacional. Mas o total de energia que eu tinha no começo, ou seja, energia mecânica antes, tem que ser exatamente igual à energia mecânica que eu tenho depois. Então essa soma permanece constante. Isso não seria verdade se o sistema fosse não conservativo, porque quando o sistema é não conservativo, a gente vai ter energia dissipada por conta da presença de alguma forma de atrito. E essa energia dissipada aparece muitas vezes na forma de energia térmica. Existe calor sendo produzido. Se aqui fosse um diagrama de um sistema não conservativo, aqui a gente teria uma barrinha a mais da energia térmica. Então você perceberia que parte dessas energias aqui, elas começariam a aparecer aqui numa outra barrinha, que seria a barrinha da energia térmica. Ok? Isso acontece, por exemplo, quando você usa o sistema de freios de um carro. O sistema de freio de um carro ele é um sistema que produz, por atrito, aquecimento, gera energia térmica, diminuindo a energia mecânica do seu sistema. Então, o que acontece? Esse sistema aqui ele é um sistema não conservativo. Ele vai ter energia dissipada na forma de calor. Ok? Para ficar mais claro isso, a gente vai aplicar agora isso num exemplo com números. Tá? Então, vamos analisar aqui, por exemplo, a rapidez de um trenó numa descida. Então vamos considerar aqui uma pessoa empurrando o seu trenó com velocidade de 2 metros por segundo. Quando ela chega ao topo da rampa, o topo da rampa se situa a 5 metros do chão e aí a pessoa pula dentro do trenó. E aí ela começa a iniciar a descida dessa rampa. A gente quer saber aqui, nessa situação, qual seria a velocidade final dessa pessoa dentro do trenó no final da rampa e eu quero a velocidade em metros por segundo. Pela leitura do problema, a gente imagina essa situação aqui, né? Então, tem uma pessoa que vai estar numa certa posição inicial, que nós vamos chamar de A,
ela vai estar aqui dentro do trenó, inicialmente com essa velocidade a 5 metros do chão. Ela começa a descer essa rampa, e aí ela chega aqui embaixo com uma velocidade que a gente não conhece, mas quando ela chega aqui, aqui vai ser a posição final dela, que eu vou chamar de B. B, perceber que está no nível do chão, então a altura do ponto B é 0, enquanto que a altura do ponto A, tomando como referência o chão, é de 5 metros. Perceber que nessa situação aqui, a gente está considerando que não tem nenhuma forma de atrito. Se não tem nada para atrapalhar a descida aqui, provavelmente isso aqui deve estar acontecendo, por exemplo, no gelo, então ele vai conseguir deslizar sem nenhuma dissipação de energia, então isso aqui é um sistema conservativo. Olhando o gráfico de barras de energia, nós teremos, aqui na situação inicial, nós teremos energia cinética, essa barrinha aqui indica energia cinética inicial, nós vamos ter energia potencial gravitacional inicial por conta da altura, então essa barrinha aqui vai indicar a energia potencial gravitacional inicial, e somando isso aqui vai dar energia mecânica antes. Bem, quando ele chega aqui embaixo, não vai ter mais altura, então perceber que a energia potencial gravitacional vai ser 0. Em compensação, toda a energia que eu tinha antes foi convertida, quando ele chega aqui embaixo, em energia de movimento, que é energia cinética, então aqui vai ter energia cinética final. Essa barrinha é exatamente a soma dessas duas energias que eu tinha antes, no ponto A. Então, energias no ponto A, isso aqui é a energia que eu vou ter no ponto B. E é isso que a gente vai ter que utilizar para fazer o nosso problema. Então, aqui está a situação nossa. O sistema ele é conservativo, ele não tem atrito, então a energia dissipada é 0. Então, escrevendo o nosso princípio geral de conservação de energia mecânica antes é igual a energia mecânica depois, mais energia dissipada. Só que essa parcela aqui é 0. Então, colocamos aqui 0. A energia mecânica antes é no ponto A, a energia mecânica depois é no ponto B. A energia dissipada é 0. Como essa parcela é 0, basta a gente colocar então que a energia mecânica no ponto A tem que ser igual à energia mecânica no ponto B. A energia mecânica no ponto A, nós já sabemos quais são. É a soma da energia cinética mais energia potencial gravitacional. Enquanto que a energia mecânica no ponto B é simplesmente a energia cinética do corpo. Então, escrevendo isso, a gente pode escrever da seguinte maneira. No ponto A, nós temos cinética e potencial gravitacional. Já no ponto B, temos apenas energia cinética. Perceber que isso aqui é o total de energia no ponto A e perceber que isso aqui é o total de energia mecânica no ponto B. Substituindo, como é que se calcula cada uma dessas energias? Energia cinética é mv² sobre 2, energia potencial gravitacional é mgh, isso do ponto A. Tem que ser igual, está aqui igual, à energia cinética que eu tenho no ponto B, que é mv² sobre 2. Perceber que aqui, quando eu olho a situação antes e olho a situação 2, em cada parcela, a gente tem aqui a massa. E quando eu tenho a mesma variável em cada pedacinho da equação, a gente pode simplificar a equação. Então aqui eu posso cancelar massa, com massa, com massa. Então vai sobrar simplesmente VA² sobre 2, aqui vai sobrar simplesmente GH, aqui é a altura do ponto A, igual VB² sobre 2. VB² sobre 2. Como é que nós queremos saber a velocidade no ponto B, ou seja, aqui embaixo, essa é a pergunta do problema, basta a gente pegar esse 2, que está aqui no denominador, jogar para o outro lado, aplicando a propriedade distributiva. Então, esse 2 vai multiplicar essa parcela, esse 2 vai multiplicar essa parcela. Esse 2 vindo aqui, vai ficar 2VA² sobre 2. Esse 2 vindo aqui vai ficar 2GH, a altura do ponto A. Esse 2 vai cancelar com esse 2, aqui vai sobrar VA², que é o que você está vendo aqui. Aqui vai ficar 2G, a altura do ponto A, 2G, a altura do ponto A, e esse quadrado a gente vai jogar para o outro lado na forma de raiz. Então, essa daqui é a expressão que calcula a velocidade no ponto B. Então, velocidade no ponto B, percebi que aqui era o quadrado, a gente jogou esse quadrado para o outro lado como raiz. Então, vai ser a raiz quadrada da velocidade no ponto A ao quadrado, mais 2G, a altura do ponto A. Perceber que tudo que eu preciso aqui está aqui em cima nos dados do problema. A velocidade do ponto A foi dado para nós 2, vamos colocar aqui 2, vai ficar 2 ao quadrado, mais duas vezes, tá aqui, duas vezes a gravidade, que é sempre 10. Se lembrar que em qualquer situação, desde o início do nosso curso, a gente tem considerado a gravidade da Terra como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então aqui o G vale 10. E a altura do ponto A, 5. Então fazendo essa continha, vai dar aproximadamente 10,2 metros por segundo. Essa velocidade dele, dessa pessoa, quando ela chega aqui embaixo com o seu trenó. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê para a continuação dela na parte 2. Até breve.